Bom dia, meus amados irmãos, bom dia, meus amados amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus e gostam de estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus sobre um tema que eu gosto muito, um tema que já faz alguns anos que eu me identifico muito com ele, que é o tema adoração. E só para você ter uma ideia, ontem eu estive na igreja revendo todas as anotações que eu tenho sobre estudos bíblicos e alguns esboços de mensagens de há muitos anos. E encontrei este estudo bíblico. Dá uma olhada, só para você ter uma ideia de como amarelo está este estudo, porque ele foi feito há muitos anos atrás na nossa igreja. Eu pude instruir os nossos grupos de louvor sobre este assunto. E hoje nós vamos talvez vamos precisar de uns 2 vídeos para nós falarmos sobre este assunto. E vou estar gravando, estamos gravando agora a primeira parte e logo após o almoço estarei gravando a segunda parte. Nosso Deus e nosso Pai, querido Senhor e Criador de todas as coisas, nós precisamos da Tua vontade, Senhor, sobre esta terra, a Sua vontade predominando, Senhor, sobre tudo. E por isso nós entregamos agora o nosso coração nas Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos orientar sobre este tema. Abençoa-nos grandemente para louvor do Teu santo nome. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus, a adoração é um tema muito gostoso de estudar e muitas vezes a gente fala sobre a adoração, mas não entende especificamente o que é uma adoração. E vamos começar com um texto da palavra de Deus que diz assim, em João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É um texto de Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Você sabe o que é adorar? O que significa a palavra adorar? Qual é o sentido da palavra adorar? Eu pude fazer eu posso dividir este tema, esse assunto, adorar, em alguns tópicos. Primeiro tópico que eu quero falar, que é um dos mais importantes dos tópicos do sentido do termo adorar. Adorar é estar ocupado com Deus. Então, primeiro tópico é estar ocupado com Deus. O adorador, ele tem um alvo, Deus. E a forma de o adorar é por meio do louvor. Louvor são palavras, expressões que nós usamos para elogiar, para engrandecer, para enaltecer alguém ou uma situação. Ou o homem se ocupará em louvar a Deus pelo que ele é e o que ele faz, pelas qualidades eternas, ou ele irá dirigir sua devoção para outro lugar. Ou seja, ou nós vamos nos ocupar em louvar a Deus, primeira coisa, pelo que ele é, não somente pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é Deus, ele é o Senhor.
ele é o soberano, ele que domina todas as coisas. Então, você se preocupa em louvar a Deus pelo que ele é Deus. E segundo, pelo que ele pode fazer, pelo que ele faz, ou pelo que ele pode todas as coisas, né? Ele só não faz o mal, mas o bem ele faz tudo para nosso benefício e benefício da sua criação. O adorador, ele deve ter sede de estar ocupado com a majestade divina. Então, qualquer pessoa que quer ser um adorador, ele precisa estar ocupado com a majestade divina. Em Salmo capítulo 42, versículo 1 e 2 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O salmista diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Então, estar ocupado com Deus é estar desejando, estar suspirando pela correntes de água do Senhor, pela presença do Senhor, é estar ocupado com Deus. Segundo ponto que nós devemos destacar no que é adorar, é o ponto de amar extremamente a Deus. Então, o primeiro ponto é estar ocupado com Deus. Segundo, é amar extremamente a Deus. A adoração é uma manifestação de nosso amor a Deus. Amamos a Deus porque o amor de Deus por nós foi manifestado primeiramente. É o amor de Deus em nós que nos impulsiona a magnificá-lo, e quando o adoramos, passamos a dar provas do nosso amor para com ele. Se o nosso coração estiver disposto a amar, se acenderá também o louvor espontaneamente, porque o nosso corpo começará a andar pelo terreno da adoração. Então, se você tem desejo de adorar a Deus, você ama Deus extremamente. Amar a Deus extremamente é como diz o primeiro mandamento e o mais importante: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Diz o Senhor Jesus. Então, se você ama Deus extremamente, você é capaz de dar a sua vida pelo Senhor, né? Deus não requer que você se mate por causa dele, mas se for necessário você demonstrar o seu amor dando a sua vida para Deus, isto é adorar, isto é amar a Deus extremamente. Lembra-te que os apóstolos deram as suas vidas a Deus, entregaram as suas vidas, não tiveram as suas vidas preciosas demais aqui na terra. Se nós olharmos a biografia de alguns apóstolos, nós vamos ver que muitos deles foram entregando a sua vida sem qualquer medo, porque sabiam que o Senhor tinha uma coroa reservada para eles. Assim deve ser o adorador, amar a Deus extremamente. Terceiro item importante na adoração é entender que adorar a Deus é um sacrifício
agradável a Deus. Sacrifício agradável. Sacrifício não é você fazer sacrifícios como penitências, não. Sacrifício é você tirar um tempo do lazer que você poderia agradar a sua carne, o seu físico, mas dedicar esse tempo para elogiar, para adorar a Deus. Então é nesse termo de sacrifício, quer dizer, você negar seu bem-estar natural que você teria direito, negar um tempo, né, de festividade para dedicar ao Senhor. Então é um sacrifício agradável. A adoração não é um passatempo e nem tampouco uma atitude de louvor irrefletida, mas sim a expressão sacrificial de nosso ser a Deus. Isto implica uma oferta completa de nosso afeto, bens e de todo o nosso trabalho. O nosso espírito só penetrará na dimensão do louvor quando estamos dispostos a oferecer o nosso melhor a Deus. Então, quando você quer adorar ou está disposto a orar, lembra-te que você vai entrar num sacrifício agradável. Você vai deixar o Espírito Santo direcionar as suas atitudes, as suas palavras, as suas expressões, enfim, você vai deixar o Espírito Santo te conduzir. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por Cristo a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E também em Salmos 27, versículo 6, na parte B, diz assim: pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém? O cristão, ele deve sempre estar consciente de que ele foi constituído para ser sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Então, você é um cristão, esteja consciente de que você foi chamado por Deus para ser um cristão, para ser um sacerdote santo, ou oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós somos chamados para o louvor da glória do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, relembrando um pouquinho os itens essenciais do que é adorar. Primeiro, é estar ocupado com Deus. Segundo, é amar extremamente a Deus. Terceiro, é fazer sacrifício agradável a Deus. Amém? Graças a Deus. Quais são os requisitos que são necessários para ser um verdadeiro adorador? Para ser um verdadeiro adorador, Deus requer dos adoradores alguns requisitos importantes. No Salmo capítulo 15, versículo 1, diz a palavra: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
quem morará no seu santo monte? Esta é a pergunta que o salmista faz para entrar a adorar ao Senhor. Então, ele pergunta: quem habitará? Quem morará no teu santo monte? Primeiro requisito para ser um adorador, um verdadeiro adorador, é o requisito de ser nascido de novo. Ou seja, ser regenerado pelo Espírito e pela palavra, né? A experiência pessoal do novo nascimento é requisito fundamental para os que querem adorar. Então, você quer adorar? Primeira coisa, você precisa nascer de novo. Ou seja, nascer pela crença na palavra de Deus, e nascer além da crença na palavra de Deus, acreditar que Deus te chamou, que Deus te escolheu para ser um adorador e um servo dele. Amém? Em Salmos capítulo, aliás, a adoração a adoração ela não dispensa este encontro com Deus. Quer dizer, se você quer ser um adorador, não tem como você ser um adorador se primeiro você não nascer de novo. A adoração é um brado de júbilo de alguém que foi liberto. Então, para adorar, você tem que se sentir livre. Você tem que ser uma pessoa livre no seu espírito, no seu corpo, no seu espírito. Em Salmos capítulo 142, versículo 7, na parte A, diz: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então, se você quer ser um adorador, você precisa ser liberto, restaurado pelo Senhor, pela palavra e pelo Espírito. Quando, por experiência própria, sabemos ter uma vida perdoada, estamos aptos a render culto agradável a Deus. Só quando você tem a experiência própria, não é a experiência dos outros, a sua própria experiência de você ter uma vida que foi perdoada, ter uma vida que os seus pecados foram apagados, então aí sim você está apto para render um culto agradável a Deus. Em Salmos, no capítulo 40, versículo 2 e 3, diz assim: tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então, o salmista, quando ele louva a Deus, adora ao Senhor, ele tem certeza de que Deus o tirou de um mundo pecaminoso, de um mundo que era uma negridão, que era uma escuridão de pecados. E Deus colocou um novo cântico nos lábios dele. Então, um adorador, ele precisa ter essa experiência de estar regenerado, de ser uma nova criatura em Deus. O segundo requisito para ser um adorador é quebrar os ídolos, ou afastar, retirar completamente os ídolos que houveram na sua vida. O ídolo é aquilo que desvia a nossa atenção de Deus. Podemos idolatrar o nosso próprio ego, a nossa aparência, o nosso intelecto, os dotes naturais que temos e até mesmo os sentimentos mais nobres.
nós podemos ser um ídolo, podemos ter em nossa vida áreas da nossa vida que são ídolos para nós, né? Como o intelecto, alguns podem idolatrar a sua intelectualidade, a sua aparência, alguns podem idolatrar os seus dotes naturais, né? Até mesmo os sentimentos que ele julga ser sentimentos nobres, ele pode idolatrar. Então, primeira coisa, tira a sua vida, os ídolos pessoais que você tem, pessoa como pessoa. Em 1 João, capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, não terás outros deuses diante de mim. Então, uma exortação do Senhor, através da carta de João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, tire os seus ídolos, né? Porque diz o Senhor, não terás outros deuses além de mim. Aleluia. Também o louvor, em Deuteronômio 5, Deuteronômio 5, 7, diz a palavra: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há outro que eu deseje além de ti. Então, os nossos sentimentos, nossas capacidades pessoais não podem ser impedimento para nós adorarmos a Deus. Quebra os ídolos, né? Diz a palavra de Deus: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei, nem o louvor às imagens. Aleluia, glória a Deus. Terceira coisa que é necessário para ser um adorador, requisitos para ser um adorador. Primeiro requisito, vamos repetir, é ser nascido de novo. Segundo requisito, quebrar os ídolos pessoais que você possui. E terceiro item, agora requisito, um coração sincero. Precisa ter um coração sincero. O louvor, ele deve envolver o coração, pois ele é o centro das nossas emoções. Uma adoração comovida facilmente comoverá o coração de Deus. Porém, se não houver sinceridade, por mais comovedor e belo que seja o nosso louvor, deixará de ser uma adoração. Ou seja, nós temos nossa alma são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, são os nossos conhecimentos. Isso é a definição de alma, né? E quando nós elogiamos, quando nós louvamos a Deus, evidentemente as nossas emoções podem se aflorar, né? Pode acontecer de choro, pode acontecer de alegria demais, pode acontecer de nós fazermos algumas coisas que no costumeiro da nossa vida não fazemos, mas diante daquela emoção acontece na nossa vida. Isso não é proibido na adoração, pelo contrário, né? É necessário acontecer que nós nos entreguemos completamente ao Espírito de Deus, e Ele faz coisas Ele nos leva a fazer coisas que até nós não faríamos naturalmente numa atitude, numa conversa. Basta você lembrar que um grande adorador do Senhor, que foi Davi, o salmista Davi, o rei Davi, um certo dia de adoração ao Senhor, quando ele entrava na cidade trazendo a arca, né? E a alegria dele era tanto, o louvor a Deus
que ele fazia era tão grande, a adoração chegou ao extremo dele pular, dançar, e de modo que as pessoas viram as suas vergonhas, né? Até a mulher dele, olhando ele de longe, repreendeu ele depois, né, disso aconteceu, dizendo: olha, você não percebeu que você se mostrou ali diante do povo, as suas vergonhas apareceram, né? Então ele entrou num estado físico, emocional, que ele não estava nem aí, né, com o que estava sendo visto ou não. Ele não estava fazendo aquilo para mostrar, né, o seu físico, mas ele estava sendo levado pelo Espírito a fazer ter atitudes, comportamentos que não eram comportamentos de um rei naquela hora, mas ele não estava entrando como rei, ele estava entrando na cidade como um adorador, em louvor ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, precisa haver um coração sincero da nossa parte. Se não houver um coração sincero, deixará de ser uma adoração. Poderá ser um elogio, um louvor, mas não será uma adoração. Embora as suas emoções possam aflorar, né, possam ter atitudes que no natural você não teria, o adorador, ele não se preocupa com isto, ele não está nem aí com esta aparência humana, ele está sendo levado pelo Espírito do Senhor. Diz a palavra de Deus no Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. E também no Salmo 119, 7. Louvar-te-ei com retidão de coração quando estiver apreendido os teus justos juízos. Amém. Graças a Deus. Antes de louvar, é bom nós estarmos aptos a dizer: preparado está o meu coração, ó Deus, e salmodiarei. Isso está no verso 7 do Salmo 27. Preparado está o meu coração, ó Deus, e cantarei e salmodiarei, diz Salmo 57, 7. Então, você precisa estar com o seu coração preparado para adorar o Senhor. Um outro requisito que o Senhor requer que nós tenhamos para ser um adorador é uma vida de santidade. Então, rememorando os requisitos. Primeiro dele, ser uma nova criatura, ser nascido de novo. Segundo requisito, quebrar os ídolos, ou seja, não busque a sua glória, porque será uma vanglória. Então busque a glória do Senhor. Terceiro requisito é ter um coração sincero. E agora o quarto requisito, uma vida de santidade. Aleluia. O progresso da nossa caminhada de louvor dependerá em muito da nossa pureza em nossas vidas, pois o grau de santidade indica perfeitamente a extensão do nosso culto. O adorador deve separar-se das coisas profanas. Ele faz parte de um povo escolhido para adorar em santidade. Ou, melhor explicando com as minhas palavras, porque como é um estudo muito antigo, evidentemente, quando eu comecei o meu serviço ao Senhor lá do começo, né? Eu escrevi tudo aquilo que o Senhor colocava no meu coração, e como peguei agora, ontem, esse estudo, né, eu não reli todo, eu estou lendo e complementando com as minhas palavras agora. Então,
dependendo do grau da sua santidade, você terá mais adoração ou menos adoração ao Senhor. Então, quanto mais você for santo, quanto mais você for uma pessoa separada das impurezas desta terra, do pecado, né? Quanto mais você for uma pessoa consagrada ao Senhor, mais você terá um tempo de adorador ao Senhor, né? Então, para ser um adorador é preciso ser separado. Não é possível alguém que vive pecando, vive no pecado, ser um adorador. Não é possível. A adoração requer santidade. No livro de Salmos, no capítulo 24, verso 3 e 4, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Amém? Vou repetir. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Deus é glorificado em santidade. Sem ela não pode haver adoração frutífera. Vou repetir. Deus é glorificado em santidade. Sem ela não pode haver adoração frutífera. Glória a Deus. Uma entrega condicional, né? Nenhuma adoração será realizada se não houver entrega sem reservas do nosso ser para aquele a quem adoramos. Nesta entrega, o adorador faz a oferta de sua própria vida e tudo passa a ser do Senhor, sem impor qualquer condição. Uma entrega condicional. Você precisa se entregar incondicionalmente. Sem essa entrega incondicional, não tem adoração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode ver diferenças de adoração no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20 e 22. Quando Jacó adorou a Deus, você pode encontrar lá como ele adorou a Deus, lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, 20 e 22. Jacó adorou ao Senhor. Você pode ver Jó adorando a Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Você pode ver ainda no livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 24 e 28. Amém, Jesus? A adoração é um exercício de fé. A adoração é um exercício de fé. A fé é o elemento primordial da adoração. Se você não tem fé, não adianta você ser um artista querendo imitar alguém. Não adianta você ser um ator ou atriz, uma pessoa que vai estar imitando outra pessoa ou um personagem. É necessário você ter fé. Ou seja, tudo aquilo que você vai elogiar a Deus tem que ser com fé. Uma adoração precisa ter fé. A fé é o elemento primordial na adoração. A fé habilita você contemplar com olhos espirituais a glória de Deus.
não é contemplar com olhos físicos, olhos espirituais. Somente através da fé você enxerga a glória de Deus. A fé é a habilidade, o habilita a contemplar com os olhos espirituais a glória de Deus e, crendo, pode exaltar com grande alegria. Há inúmeras maneiras de louvar a Deus, mas nenhuma delas é válida sem fé. Vou repetir. Há inúmeras maneiras de louvar a Deus, mas nenhuma delas é válida sem fé. A fé é o culto mais perfeito que se pode oferecer a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 23, na parte B, você pode encontrar a referência para este requisito da adoração. É que é necessário você ter fé. Em João capítulo 9, versículo 38, você pode encontrar também a referência. Em 1 Pedro 1, 8, também você pode encontrar a referência, e como nós estamos estudando a palavra de Deus, eu posso ter essa liberdade de pegar a Bíblia e ler com você Romanos capítulo 14,